ciclo de conferências ILEA apresenta a segunda parte da palestra Perspectivas da Crise Política Brasileira. Na primeira parte do programa, os professores André Marenco e Fernando Ferrari Filho falaram sobre questões políticas e partidárias e sobre o atual panorama econômico brasileiro. Agora, na segunda parte, a professora Maria Beatriz Luce reflete sobre os impactos da crise na educação e o professor Paulo Pérez aponta possíveis causas para a crise, analisando a conjuntura de uma série de acontecimentos no âmbito nacional e internacional. Acompanhe. Procurei alinhavar aqui alguns elementos que nos mostram a educação neste contexto de crise política e de crise econômica, né? E as preocupações que nós temos. Eu não posso deixar de comentar com vocês aqui. O Anísio Teixeira, em 1953, escreveu um artigo que foi muito marcante, que se chama A Crise Educacional Brasileira. E, naquele tempo, ele situava a crise educacional brasileira como uma crise de readaptação institucional, dizendo que nós tínhamos tido a escola instituída no Brasil segundo o modelo e as estruturas e as expectativas do modelo europeu. E vocês sabem que, até hoje, diferentemente dos países europeus, nós não conseguimos ter formalmente instituído um sistema nacional de educação. Mas o fato é que ele dizia assim: a pátria é menos o seu passado que os seus projetos de futuro. Os últimos anos em matéria de educação, nós conseguimos, com todo esse contexto político, viver uma organização de agenda e uma negociação de uma agenda nacional para a educação. Nós conseguimos instituir um plano nacional de educação. Nós, então, estamos começando uma década, em termos de educação, né, com o horizonte de esperança, de construção, né, de instituição de um sistema nacional de educação. E com metas de democratização mais efetiva, ou de novos patamares de democratização da educação, que a gente melhorou muito nos últimos anos em termos de acesso, expansão da oferta, expansão da demanda e de realizações em termos de educação básica e de educação superior, mas que ainda estão muito aquém da demanda social e do padrão de matrículas, padrão de resultados, inclusive, principalmente de qualidade, que qualquer projeto de desenvolvimento econômico coloque como razoável. Esta agenda tem uma pauta de muitos elementos que ainda precisam ser regulamentados e que precisam ser regulamentados nos novos espaços políticos de decisão política que foram criados nos últimos anos e foram institucionalizados na lei do Plano Nacional de Educação. Então, o outro ponto que eu queria, talvez, já de imediato dialogar, inclusão social e o momento de bônus demográfico que nós estamos vivendo. Nós que trabalhamos, né, como eu, na área do planejamento da educação, a gente já vem há 2 décadas na expectativa de que, no momento desse bônus demográfico, nós conseguiríamos universalizar. Então, o que acontece? Esta crise econômica nos pega num momento em que a gente tem uma agenda, e tem uma agenda não só de expansão,
mas uma agenda importante de melhoria da qualidade do ensino por investimentos num conjunto de ingredientes que são esses determinantes da qualidade do ensino, como é a formação de professores. Professor de educação básica tem que ter pelo menos uma licenciatura, um curso superior de 4 anos, né? Temos um acordo formal de que a valorização do magistério é muito baixa no nosso país em termos de remuneração, em termos de condições de trabalho e de carreira. E temos, então, aí uma lei de piso salarial nacional e umas metas para cumprir, de novo, no momento de crise, né? Temos um déficit de infraestrutura escolar em termos de prédios, em termos de equipamentos, materiais didáticos, enfim, né, transporte escolar, etc. e tal. E uma insuficiência, com todas essas condições, de horas de ensino, de horas de criança e adolescente na escola. Para tudo isso, o Plano Nacional de Educação passou, depois de longos debates, tanto dentro do Poder Executivo, mas o ano político, 2013, 2014, ajudou nesse sentido, e no Congresso também foi digamos, uma pauta muito disputada, mas ocorre que passou uma previsão que é 10% do PIB a ser investido em educação até o final da década. E com uma previsão de que esses 10%, que inicialmente eram 7%, eram 8%, e aí, no final, passou para 10%, porque todos os cálculos que o pessoal que trabalha em economia da educação mostrou por A mais B que 7 ou 8 não ia nos dar uma universalização com o mínimo padrão de qualidade. Né? Então, que é preciso mais dinheiro, precisa os 10% do PIB. De onde viria esse dinheiro? Além da vinculação orçamentária que nós conquistamos lá na Constituinte de 88, de 18% da receita da União e 25% dos estados e municípios. Se contou com, na palavra e agora na lei, com a alocação dos recursos do pré-sal e dos royalties, né? E essa crise econômica vai se encontrar com a crise política, né? Minando o trabalho, digamos, e as possibilidades de aporte a este fundo social, que é advindo do pré-sal e dos royalties, pela crise da Petrobras, agora a mineradora, né, uma das grandes mineradoras também vai ser objeto, né, certamente de consequências investigativas e assim por diante. Então, nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade em termos de realização da agenda do Plano Nacional de Educação. No ponto de vista, assim, da problemática política, nós precisamos alcançar uma série de regulamentações no momento em que o Congresso Nacional está com uma situação muito difícil. Inclusive, a Comissão de Educação, né, está, nesse ano, com um perfil se diferenciando de debates. A gente tem condições de política afetando as caminhadas da área da educação. Então, eu acho que sim, em resumo, esses eram os elementos que eu queria situar. Muito obrigada. Professor Paulo Pérez, para as respostas às nossas angústias. O que eu preparei aqui é uma tentativa de discutir a crise política brasileira pensando numa perspectiva que eu estou chamando de sistêmico ambiental, que, na verdade, trata-se de pensar que a crise política brasileira atual, ela talvez, para ser devidamente compreendida nos seus elementos mais gerais, demanda que
olhemos a sobreposição de pelo menos 3 ambientes compondo aquilo que aquela famosa bonequinha russa, né, a matrioshka, e eu aqui num trocadilho estou chamando de brasioshka, que seria uma espécie de caixinhas, né, que estão umas dentro das outras e que compõem 3 ambientes de crise que eu gostaria de discutir em linhas gerais com vocês alguns aspectos. O primeiro, o ambiente geopolítico internacional. É necessário considerarmos o ambiente geopolítico internacional como algo que está bastante conectado ao desencadeamento e alguns elementos da crise política. Quer dizer, a crise política tem essencialmente elementos nacionais, mas temos que contemplar também alguns elementos de geopolítica. Depois, o ambiente social interno, que está conectado com o ambiente político, mas eu penso mais em ambientes, no ambiente social no qual está inserido o ambiente político. E, por último, o terceiro, que é o fator que mais interessa geralmente aos cientistas políticos, que é o ambiente político institucional, que é o que passou a ser denominado de presidencialismo de coalizão. Passando primeiro para o ambiente internacional, esse ambiente político internacional é um ambiente no qual o Brasil, a partir do governo Lula, passou a ter uma posição mais proativa nesse contexto geopolítico internacional, estabelecendo relações mais intensas e diretas em pelo menos 4 frentes, né? Com os países latino-americanos, com destaque para os países que tinham e têm governos considerados de esquerda, com alguns países africanos, visando principalmente a intensificação de comércio, cooperação e auxílio em vários setores, com a União Europeia, que visava o fortalecimento do comércio, cooperação e também diplomacia, e também, mais recentemente, provavelmente a partir do segundo mandato Lula e durante o primeiro mandato da Dilma, um estreitamento de relações com a Rússia e a China. Então, o Brasil, nesse contexto, despontava com aspirações de se tornar, de fato, uma liderança proativa no Hemisfério Sul e, com certeza, uma liderança proativa na América do Sul. E, nesse cenário, portanto, ocorrem 4 eventos que eu gostaria de destacar aqui, né? 4 eventos importantes que podemos perceber com a chegada da Dilma à presidência da República, não é? O primeiro evento envolve a construção do novo marco regulatório para a exploração do petróleo, né, diante da descoberta do pré-sal. A partir disso, intensifica bastante o volume de notícias negativas na imprensa nacional e também internacional sobre o governo e a economia do país. E começa também, mais adiante, investigações de corrupção na Petrobras, que acaba atingindo servidores públicos, políticos, grandes empresários, isso está em curso até hoje, e, mais recentemente, a queda do preço do barril do petróleo. O segundo evento retomam as denúncias de espionagem da presidência, da espionagem dos Estados Unidos em relação à presidência da República no Brasil, outros lugares também, e que também envolveu a Petrobras. E com essa denúncia, que de fato tensionou as relações entre Brasil e Estados Unidos, com isso foi acelerada a proposta de projeto de cabeamento oceânico para ligar as comunicações brasileiras via internet diretamente com a Europa, África e depois, no futuro, com a Ásia, sem que o tráfego de informações por cabo ou de fibra ótica passassem pelos Estados Unidos. A ideia seria tornar o país independente em relação a isso e, obviamente, o Brasil poderia ser uma liderança de uma independência das telecomunicações de toda a América do Sul. O terceiro evento que eu destacaria, também envolvendo a geopolítica, é aquele famoso episódio da compra dos caças, né? Que também foi uma reação de retaliação do governo brasileiro em relação à espionagem norte-americana. De retaliação em relação aos caças, havia 3 competidores, né? Os Estados Unidos com a Boeing competiam também pelos caças da Força Aérea Brasileira, e aí o governo brasileiro acabou optando pelos caças suecos, né? Mais recentemente foi finalmente fechado o contrato de $5,5 bilhões, mais ou menos. Um quarto evento do ambiente internacional, e aí eu encerro os 4 eventos internacionais, é a criação do Banco dos BRICS, o que significa que seria uma nova fonte de financiamento à margem das instituições tradicionais, financeiras tradicionais, como, por exemplo, o FMI e o Banco Mundial, geralmente controladas pelos Estados Unidos e a União Europeia, principalmente Inglaterra e Alemanha. Então, essa conjunção de fatores internacionais, que eu acho que estão associadas e nos ajudam a entender a mudança da posição da imprensa tradicional internacional em relação ao Brasil. No ambiente interno social,
né, para pegar mais abrir mais um pouco dessa caixinha do segundo ambiente, acredito que existam algumas mudanças sociais que foram desencadeadas pelo próprio governo do PT ao longo desses anos, que provavelmente o sucesso dessas mudanças sociais, paradoxalmente, estão relacionadas com uma série de elementos de crise e de perda de legitimidade do próprio governo. Tivemos, por exemplo, políticas de extensão dos direitos liberais e de concessão de direitos compensatórios a minorias. Então, algumas minorias, por exemplo, passaram a ter direitos que poderíamos chamar de liberais, como, por exemplo, pessoas homossexuais que passaram a ter direito aos mesmos direitos de qualquer outro cidadão. E direitos que nós podemos dizer que são direitos especiais compensatórios, como, por exemplo, a política de cotas, chamadas de cotas raciais nas universidades. Um contingente mais crítico, com maior poder aquisitivo e que passa a consumir, obviamente passa a demandar mais, principalmente no que refere a políticas públicas, né? Passa a demandar mais políticas sociais, políticas públicas de saúde, de transporte, de habitação e assim por diante. Grande parte desse grupo social, além de não ser fiel ao PT, é também um público que, do ponto de vista moral, muitas vezes assume posições conservadoras, porque uma parte importante desse grupo que ascendeu é um grupo vinculado a grupos religiosos conservadores. Então, nós temos uma conjunção de fatores relacionados à mobilidade social que eu penso que desencadeou um conflito cuja natureza, guardada as devidas proporções, poderíamos dizer, e com alguma cautela, poderíamos dizer que desencadeou em alguma medida um conflito de classe. Mas desencadeou também um conflito de valores morais. Essas duas coisas acho que estão correlacionadas nesse caso, né? O que ocorre mais ou menos, né? Nós temos que os ricos aparentemente ficaram mais ricos, os pobres ficaram menos pobres, né? Por causa de várias políticas, valorização do salário mínimo, formalização do trabalho, do emprego, qualificação de mão de obra, acesso à universidade, enfim. O que possibilitou uma espécie de arranjo cooperativo entre essas classes. E com isso nós temos várias críticas que surgem, como, por exemplo, os impactos dos gastos sociais nas finanças públicas, o descontrole, o desgoverno, a cubanização do Brasil, o populismo fiscal, o populismo cambial, o aparelhamento do Estado e, finalmente, aquilo que sempre pega mais nos partidos de esquerda, que são acusações de corrupção. Um outro fator que está social, que eu acho que está relacionado a esse ambiente de crise, tem que ver com a percepção da oposição política e o seu desespero, de certo modo, em relação às sucessivas vitórias do PT, que vem implementando essas políticas, que descontenta grupos sociais, que mantém o pacto de concentração da riqueza, mas que está aumentando, digamos, a classe média. Acho que a oposição está bastante impaciente, quer voltar ao poder de um modo ou de outro, né? Se votar de outro modo que não eleitoral, somente para um procedimento golpista, o que eu acho que ainda não é possível, o que eu acho que ainda é difícil, principalmente porque a própria oposição não chegou ainda a um acordo, porque a oposição está dividida atualmente, né? Parte substantiva do PMDB, por exemplo, deseja o impeachment da presidente para que, com isso, Michel Temer possa assumir. Porém, do outro lado, no PSDB, há uma divisão radical, né? De uma parte, o Aécio não gosta do impeachment por si só, porque o impeachment significa apenas o afastamento da Dilma, o Michel Temer assume, ele não fica com nada. Então, para o Aécio não interessa o impedimento. Para o Aécio o que interessa seria o afastamento dos dois, e aí somente envolvendo crime eleitoral. De outra parte, temos o Alckmin, né? O interesse do Alckmin é que a Dilma termine o mandato, porque, afinal de contas, o Alckmin é o candidatíssimo do PSDB para 2018. E numa disputa que já começou com o Aécio, só que, obviamente, o Alckmin tem mais força porque foi reeleito em São Paulo com uma votação expressiva no primeiro turno com crise d'água. Então, como a oposição ainda não conseguiu articular isso, por isso que Dilma está meio que se sustentando nesse período de crise. Senão eu acho que talvez a pressão por impeachment teria sido ainda maior. Mais uma do contexto social, que é o contexto das investigações da chamada Operação Lava Jato, né? Essa Operação Lava Jato, que obviamente está trabalhando sobre fatos de corrupção que são reais, mas a maneira de trabalhar, acredito que
esteja, na verdade, sinalizando ou esteja aprofundando uma percepção negativa sobre todos os partidos e os políticos que já vinha, de certo modo, desde dos movimentos de 2013. Mais uma que eu gostaria de destacar, que eu acho que é um outro fator importante a entendermos na construção do cenário de crise, né? No contexto atual, há algo importante a ser destacado, que é a crise do jornalismo tradicional e das grandes empresas, do ponto de vista econômico mesmo, né? Os jornais têm perdido leitores, a televisão tem perdido audiência, o mundo está mudando radicalmente, de maneira rápida, com a internet, com as novas gerações, e os meios tradicionais, que já vinham em crise, veem a crise ainda mais agravada. Obviamente, a única forma de sustentação desses grupos é passar a tentar extrair cada vez mais recursos do Estado. Aliado a esses fatores todos, temos a emergência de uma nova velha direita. Nova velha direita porque se tratam de jovens de direita com um discurso velho. Quer dizer, do ponto de vista econômico, trata-se da pregação, da redução tão drástica do Estado, que só não se trata da defesa do anarquismo, porque ainda precisamos do Estado para regular as relações econômicas. E do ponto de vista moral, é o mesmo discurso anterior, que é muito semelhante ao discurso religioso, e muitos desses jovens são religiosos. Do ponto de vista político, embora a bancada religiosa não seja tão grande assim, ela tem sabido usar estrategicamente as posições internas do legislativo para controlar a agenda. Portanto, a ideia das bonequinhas, né, da bonequinha russa, né, é que existem influências de variáveis do jogo geopolítico internacional, existem influências sociais, né, e todas elas estão articulando com o jogo político mais restrito do sistema político inserido no desenho constitucional brasileiro. Nesse aspecto, olhando o ambiente político institucional nacional, será que estamos diante de uma crise institucional? Será que estamos diante da crise do presidencialismo de coalizão? Quando nós olhamos a relação executivo-legislativo mirando para o legislativo, na minha avaliação, eu diria que nós estamos diante de uma crise de governo. Não acho que ainda que é uma crise extremamente grave e incontornável, mas estamos numa crise de governo e não numa crise de regime ou do arranjo institucional. O presidencialismo de coalizão, na verdade, trata-se de uma solução cooperativa numa situação em que temos um multipartidarismo no legislativo. Todo sistema de governo que tiver um multipartidarismo necessitará, como estratégia dominante, embora não exclusiva, da formação de coalizão para se governar. Quando Dilma Rousseff assume o segundo mandato, ela assume, de certo modo, tentando corresponder a uma demanda que vinha de parte dos eleitores, mas que vinha do grupo político dela, que era de tentar afastar o PMDB do governo. Ou seja, a tentativa de romper com o processo com o modelo do presidencialismo de coalizão afastando o PMDB é que é o responsável pelo desencadeamento da crise do ponto de vista político mais estrito das relações entre executivo e legislativo. Ali abriu-se a possibilidade de se construir uma liderança em torno do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que já era um porta-voz crítico do PMDB contra o governo e que aí conseguiu capitalizar, conseguiu aglutinar uma série de parlamentares de outros partidos que já estavam descontentes com a distribuição dos recursos da coalizão, formando uma espécie de coalizão oposicionista, porém dentro do governo. Eu acho que a solução não está em encontrar um novo modelo, a solução está em recuperar o modelo que tentaram jogar fora, a reconstrução do presidencialismo de coalizão. É só isso que dará a dinâmica da crise daqui para frente. Obrigado. Você acompanhou a segunda parte da palestra Perspectivas da Crise Política Brasileira. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.